Jesus venceu na tumba, ou no túmulo. Jesus venceu na tumba. Se Jesus não tivesse vencido naquela tumba, ele seria apenas mais um mártir. Se Jesus tivesse permanecido naquele sepulcro, ele teria vivido uma vida inteira sem pecar, morrido como inocente e pagado simplesmente pela sua própria vida. Ele viveu sem pecado, morreu, e se tivesse permanecido ali, apenas teria sido um grande homem, um exemplo para todos nós, mas nada além disso. Mas Jesus não terminou naquela tumba. Jesus venceu o último inimigo que será derrotado da face da terra, a morte, que rouba nossos amigos, que rouba nossos parentes, que rouba as pessoas que amamos. Jesus venceu esse último inimigo. E é pelo sangue dele que podemos acreditar que cada um de nós, ainda que morramos, certamente viveremos. Podemos confiar nessa fantástica vitória de Cristo na tumba. E eu gostaria de refletir com vocês sobre a história de uma pessoa que foi muito impactada com essa vitória de Jesus. Antes, eu queria lembrar de vocês de um evento que aconteceu há um bom tempo. Em 1º de maio de 1994, o corredor, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, muito conhecido, existe sandália e shampoo e tanta coisa da marca Seninha em homenagem a ele. Esse cidadão, ele é um exemplo de corredor, de pessoa, e infelizmente nesse dia foi o acidente mais catastrófico da vida dele. A mais de 200 km por hora, o Fórmula 1 corre demais, ele simplesmente em uma curva bateu de frente com o muro. Uma cena chocante que com certeza parou todo o Brasil. Um acidente feio, mas por motivos às vezes não tão compreensíveis, apesar daquele acidente que interditou a pista por um tempo, logo depois a corrida começou. E o corredor Ayrton Senna foi levado para uma cidade vizinha, ou melhor, para um hospital próximo aonde ele corria, e tentou ao máximo ser socorrido. E numa luta entre a vida e a morte, ele estava tentando sobreviver. Em 29 de abril, tinha acontecido um acidente praticamente fatal, quase fatal, de outro corredor, o Rubens Barrichello. Ele também estava correndo um pouco antes dessa corrida e também teve um acidente que quase lhe custou a vida. Um dia depois, no dia seguinte, acontece um acidente fatal de um piloto austríaco chamado Roland Ratzenberger. Ele, nesse caso, realmente teve um acidente fatal e não pôde sobreviver. Senna, então, ele, ao perceber essa situação, ele decidiu interromper com suas participações nas qualificações das corridas e tal, e imaginou que não iria mais correr. Porém, nessa última corrida, no dia 1º de maio, é anunciado com grande pesar a morte cerebral do Ayrton Senna, narrado pelo jornalista da rádio local, da emissora local. Com grande pesar, foi declarado luto nacional em homenagem a esse homem. Um homem que foi um exemplo não só de esportista, mas também de ser humano. Ayrton Senna, ele tinha uma frase que ele levou no seu coração até o túmulo. Essa frase dizia: nada pode me separar do amor de Deus. É claro, ele estava citando a Bíblia. Ayrton Senna era alguém que tinha esperança de que a vida dele não terminaria naquela corrida. E ele foi alguém que sempre teve a Cristo no seu coração. Houve uma comoção mundial, o mundo parou por causa da morte desse homem. Foi um luto em homenagem a um verdadeiro herói. E nós vamos hoje falar
como isso, na verdade, se tratou de um vislumbre de um luto por um realmente herói. Aquela cidade de Jerusalém parou para algumas pessoas que depositaram em Cristo muitas esperanças que aparentemente não foram supridas. Muitos achavam que Cristo viria e fundaria o seu reino, acabaria com os romanos e a partir dali Israel seria um povo glorioso novamente. E muitos tiveram suas expectativas frustradas. Pessoas curadas por ele, pais e mães que tiveram seus filhos ressuscitados, pessoas com doenças incuráveis como a lepra, estavam agora emocionadas e profundamente tristes por a morte daquele que deu uma nova vida para ele. Pessoas que foram libertos literalmente de demônios que os possuíam, que os mantinham presos em sua vida de pecado, agora ficavam sem entender o que está acontecendo. Entre essas pessoas que foi profundamente impactado pelo ministério de Jesus diretamente, estava uma mulher, Maria Madalena. Essa mulher foi uma exímia seguidora de Cristo. E é sobre ela, essa pecadora curada, perdoada e priorizada, é sobre ela que iremos falar essa noite. E por isso, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, no verso 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 2. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Senhor, estamos com a Tua palavra agora em nossas mãos e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Nos ajude a aprender com o exemplo de Maria Madalena o que o Senhor foi capaz de realizar na vida dela e temos certeza que o Senhor também pode realizar em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 2. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 2. Brevemente, diz o seguinte: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Foi uma mulher verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. E para vocês terem ideia, existe uma série fantástica chamada The Chosen, que eu gosto muito de citar quando eu vou pregar. É uma das obras, eu não conheço uma obra mais fiel ao texto bíblico, de riqueza, de profundidade ao falar da história de Jesus. E eu queria mostrar uma cena, que é quando Maria Madalena se encontra a primeira vez com Jesus. Pode soltar o áudio, por favor? Acho que eu vou apagar essa luz para ver se eu consigo enxergar melhor. Por favor. Isso não é. Não me toque. Lili? Lili? Lili, você está vivo? Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você?
Assim diz o Senhor, aquele que a criou, aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Esse é o primeiro encontro que provavelmente Maria Madalena deve ter tido com Cristo. Numa vida de pecados, afundado em demônios que a mantiveram presa por muito tempo, Cristo foi capaz de trazer uma liberdade plena. Não era comum que mulheres viajassem junto com seus mestres. No máximo, elas eram auxiliares em algum ponto onde eles paravam. Mas Maria Madalena era diferente. Ela acompanhava Cristo aonde quer que ele ia e dava suporte a ele, junto com outras mulheres, da melhor maneira que elas podiam. Maria Madalena, o relato bíblico deixa subentendido, mas Ellen White fala diretamente que Maria Madalena é aquela mesma Maria que é irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria Madalena, ela foi então considerada, poderia ser considerada um caso perdido. Se vocês forem assistir a série, um dos fariseus, ele diz, ao encontrar com ela antes de Jesus ter encontrado, que o caso dela estava além de qualquer ajuda humana. E de fato, alguém aprisionado por 7 demônios, nós vimos que Cristo já era capaz de fazer isso quando ele fez com aquele endemoniado que tinha vários demônios. Mas aparentemente não tinha jeito. Maria Madalena poderia ser considerada um caso perdido, mas para Cristo não existe caso perdido. Você conhece alguém que aparentemente pode ser considerado um caso perdido? Porventura, você se considera um caso perdido? Saiba, não há dificuldade tão grande que Cristo não possa resolver. Não há lugar tão longe que você vá que o braço de Cristo não possa te alcançar. Deus é capaz de restaurar a vida de qualquer pessoa, por mais perdido que pareça esse caso. Maria Madalena foi uma dessas pessoas que Cristo ocasionou uma verdadeira transformação na vida dela. Mas ela também foi uma mulher de dores, passou por muita dor. 7 demônios, um irmão doente que morreu, e agora, por fim, ela perde a fonte de sua libertação. Ela perde o seu mestre. Aparentemente mais dor do que ela poderia suportar. E, com certeza, a fonte de sua cura, a perda da fonte de sua cura, foi um tremendo baque na fé daquela mulher. Mas ela não era só uma pecadora curada, ela também era uma pecadora perdoada. E podemos ver isso ainda no livro de Lucas, só que dessa vez no capítulo 7, um pouquinho antes, dos versos 36 a 50. Vamos começar na página anterior. Talvez, dependendo da Bíblia de vocês, na mesma página, na página anterior. Diz assim, no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Verso 41.
Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Jesus continuou respondendo, verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês desta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, uma saudação, um beijo de boas-vindas. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando relacionamos essa história com os outros relatos dos outros evangelhos, e Ellen White clareia mais ainda, dizendo que aquela mulher de fato era a mesma mulher, irmã de Marta, irmã de Lázaro, a Maria Madalena, nós percebemos uma situação muito incomum. Simão, o fariseu, na casa de quem Jesus estava, na verdade ele era um leproso que Jesus curou. E Simão, sim, se achava digno de ter Jesus na sua casa. Ele era alguém importante, ele era alguém que nunca fez nada de errado na cabeça dele. Ele era digno de ter Jesus na sua presença. Porém, ele não achava digno que Maria estivesse no mesmo lugar que Jesus. Ou pior ainda, tocando em Jesus. Quem aquela mulher se achava para ter a audácia, a ousadia de tocar nos pés de um profeta, para Simão, tão santo e incrível como Jesus? Na verdade, Ellen White clareia dizendo que o próprio Simão foi responsável por induzir Maria Madalena na sua vida de pecados. Foi o próprio Simão que armava todos os problemas para induzir Maria Madalena a se ver cada vez mais afundada no pecado. Mas ele, como nunca tinha se envolvido diretamente nesse contexto, ele se achava digno. Mas Maria Madalena, não. Ela era apenas uma pecadora. Bom, Jesus então, se a gente relaciona na verdade antes essa passagem com as outras dos outros evangelhos, nós percebemos uma falsa simpatia de Judas. Judas, ele chega: mas que desperdício! Podia pegar esse dinheiro que gastou nesse perfume, usado para ungir os pés de alguém, e dava para os pobres. E Judas se importava com os pobres desde quando? Judas, Ellen White clareia que na verdade ele roubava parte dos recursos que era para a obra de Jesus. Ele mesmo pegava uma parte para ele. Desde então, é interessante como Jesus não aproveita aquela oportunidade para repreendê-lo. Você se preocupando com os pobres, você mesmo está roubando o meu dinheiro. Mas Jesus não aproveita essa oportunidade. Ele apenas chega e diz, nos outros relatos dos evangelhos: os pobres sempre tereis comigo, mas a mim nem sempre terão. E aquilo para Judas foi a gota d'água, e a partir daquele momento Judas se determinou que não iria mais seguir a Jesus. Mas nós percebemos essa fala de Judas interessante. Um desperdício. Gastar todo esse dinheiro num perfume para quebrar nos pés de alguém. Sabe? Podemos às vezes imaginar que o próprio plano da redenção é um desperdício. A morte do Filho de Deus, a morte de Deus para salvar uma raça que caiu, continua caindo e continua rejeitando essa graça que nos é oferecida. O que você diria de alguém que tenta constantemente, desesperadamente salvar outra pessoa que aparentemente nem quer ser salva? Mas é isso que Cristo fez conosco. Ele foi atrás de nós, morreu por nós, deu a sua própria vida para salvar e perdoar cada um dos nossos pecados. Isso para alguns pode ser desperdício,
mas isso não é desperdício. Isso é graça. E graça não se explica. Graça apenas se aceita. Podemos simplesmente ficar admirados com tão grande amor que Deus teve, que Jesus teve por cada um de nós. Jesus então conta a parábola desse credor. E ele compara a frieza de Simão com a humildade e a paixão verdadeira que Maria Madalena demonstrava por Jesus. Ele comparou: Simão, você não me fez nada. Eu cheguei na sua casa, você não me fez nada. Você não me deu uma saudação, você nem lavou os meus pés. Era comum o anfitrião, quando uma visita chegava, lavava os pés do convidado. Ou ele ou um escravo da casa lavava os pés do convidado. Mas isso ele não fez. Não ungiu a cabeça dele com óleo. Nada disso. E aquela mulher fez tudo isso da maneira mais humilhante o possível, aos seus pés, molhando os seus pés com suas lágrimas, beijando os seus pés, ungindo os seus pés com óleo. Jesus compara a frieza de Simão com a sensação de entrega e de gratidão de Maria. E ele conclui dizendo: a quem muito foi perdoado, muito se ama. E a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Não que há pessoas que precisam ser mais perdoadas do que outro, mas há pessoas que, por se sentirem pouco perdoadas, por acharem que não tinham muitos pecados para serem perdoados pelo sangue de Jesus, pouco ama, pouco reconhece o sacrifício de Jesus por ela. O quanto você ama Jesus? O quanto você demonstra sua gratidão a tudo o que Ele te fez? Você o ama proporcionalmente ao tanto de liberdade que Ele te concedeu? Você reconhece o tanto de bênção e de perdão que Ele te proporcionou? Quão é a sua gratidão para com Deus? Para Maria Madalena, aquilo era pouco para dizer o quão grato ela era a Jesus. Ellen White ainda amplia essa história dizendo: contemplando o futuro, o Salvador falou com segurança a respeito do seu evangelho. Ele devia ser pregado por todo mundo. E onde quer que se estendesse o evangelho, a oferenda de Maria havia de espargir sua fragrância, e por sua ação espontânea seriam abençoados outros corações. E ainda mais, erguer-se-iam e cairiam impérios, seriam esquecidos nomes de reis e conquistadores, mas o feito dessa mulher seria imortalizado nas páginas da história sagrada. Enquanto o tempo durasse, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus a uma raça caída. A gratidão de Maria por tudo que Cristo fez por ela, a gratidão de Maria por todos os pecados que Ele perdoou, permitiu que ela fizesse um dos gestos mais honoráveis, mais lembrados pela história do cristianismo. Aquela pecadora, porém, não era só curada. Aquela pecadora, porém, não foi só perdoada. Aquela pecadora também foi priorizada. E eu queria ler com vocês João, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 3. João, capítulo 20. Vamos começar com os 3 primeiros versículos, que Paulo já adiantou a leitura aqui, antes de cantarmos o hino tema. Vamos recapitular. João capítulo 20, a partir do verso 1 até o 3, primeiramente. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Vamos pular essa parte de Pedro e João e vamos agora pular para o verso 10, o encontro de Jesus com Maria.
E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Porém, verso 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Detalhe, os 2 discípulos já tinham entrado no túmulo, mas ela nem ousou entrar. Mas naquele momento ela não aguenta mais, abaixa para ver como estava dentro do túmulo. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Verso 14, tendo dito isto, voltou-se para trás. Presta atenção. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, o guarda do jardim, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre, ou meu mestre. Verso 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse relato do encontro de Jesus com Maria Madalena é simplesmente fantástico. E eu queria refletir com vocês em alguns detalhes. Primeiro, Maria, na verdade, o Evangelho de Marcos, ele diz que Maria foi a primeira a ir para o túmulo de Jesus. Ela era uma das pessoas mais desoladas com a morte de Cristo, por tanto que ele fez por ela. E ela não se conteve. E assim que raiou o dia, ainda escuro, antes de raiar o dia, ela decidiu ir ao túmulo, ansiosa para ver, para poder prestar a sua homenagem, poder se sentir de alguma maneira perto do seu mestre, perto do seu Salvador. É interessante que o relato diz que ela ficou ali esperando, ao ver que não tinha ninguém, ao ver que Jesus já tinha ressuscitado, ou melhor, ele não estava mais ali. Ela então permanece chorando. Os anjos perguntam por que ela estava chorando, e ela diz: eu não sei onde levar o meu Senhor. E quando ela se volta, ela vê Jesus em pé. Essa expressão em pé, no original grego, ela é um verbo que se encontra no mesmo tempo que nós comentamos ontem à noite do está consumado, o verbo em tempo perfeito, que dá a ideia que Jesus estava ali já há um tempo e permanecia daquela maneira ainda. Em algum momento ele ficou em pé e agora só aguardava o momento em que ele poderia falar com Maria. É como se ele chegasse e visse Maria chorando e ficasse em pé atrás dela, só esperando o momento que ela olhasse para ele. Ele apenas chegou para Maria, Jesus chegou para Maria Madalena, viu as suas lágrimas e só aguardou uma oportunidade para poder enxugá-las. Jesus só esperou a oportunidade para poder enxugar as lágrimas de Maria. Ele pergunta então para Maria a mesma pergunta dos anjos: por que choras? Longe de ser uma pergunta insensível da parte de Jesus, por favor, não interprete como Jesus perguntando: oxi, mulher, por que você está chorando? Não. Eu imagino Jesus perguntando: mulher, por que choras? A pergunta de Jesus não era um desprezo. A pergunta de Jesus era uma preocupação em querer saber por qual motivo a sua filha estava chorando. Por qual motivo você tem chorado? O que tem arrancado as suas lágrimas, arrancado a sua paz, te trazido tristeza? Jesus se preocupa com qualquer que sejam esses motivos. Não há motivo tão ínfimo, não há motivo tão superficial que Cristo não pare e pergunte: filho, por que você está chorando? Por que você está chorando? Cristo te pergunta isso hoje. Pelo que ficas triste? Pelo que sua paz é roubada?
pelo que você chora? Então, Maria Madalena explica: Senhor, se foi você, ela não reconheceu que era Jesus, se foi você que tirou meu mestre daqui, por favor me diga, e eu dou um jeito de levá-lo daqui. E o relato continua agora dizendo que Jesus chama ela pelo nome, Maria. Nesse momento, Maria se volta. E aí, enquanto eu estava estudando essa passagem, eu não entendi direito o que aconteceu aqui. Porque Maria Madalena vai ao túmulo, vê os anjos, se volta, encontra Jesus. Tem esse diálogo, Jesus a chama e ela se volta de novo. Como assim? Enquanto eu estudava, eu comentava isso com meu irmão e perguntava: o que é isso? O que isso significa? E aí, ele me ajudou a pensar o seguinte: Maria já tinha desistido dali. Maria era como se ela tivesse perguntado para Jesus, não reconhecendo que era Jesus: onde deixou o corpo? E como ele não respondeu, ela vai embora. E sabe Deus para onde ela ia, o que iria fazer. E enquanto ela estava já indo embora, já desistindo de tudo, por nem conseguir estar perto do seu mestre, mesmo morto, nesse momento, Jesus a para e diz: Maria. E ela agora se volta mais uma vez, como um ponto de virada, um recomeço na vida dela, e reconhece o seu mestre ali ressuscitado. Ela já aparentemente tinha desistido de tudo, mas Cristo estava ali para dizer: eu não desisti de você. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui para te encontrar. E agora, Jesus diz uma coisa interessante, quando Maria fala: meu mestre, aparentemente ela vai até o encontro dele, e Jesus fala o seguinte: não subi para o meu Pai, não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai ainda. Gente, vocês entendem o que aconteceu aqui? É como se Jesus tivesse deixado Deus esperando. Eu imagino o diálogo de Deus: meu filho, está consumado, você conseguiu, trouxe vitória para a humanidade, você finalmente pagou agora pelos pecados de todo mundo, e eles agora podem ter vida plena pelo seu nome. Venha, vamos agora concretizar isso, vamos agora oficializar que está tudo terminado. E é como se Jesus dissesse: meu Pai, espera só um minutinho, eu preciso enxugar as lágrimas de minha filha, eu preciso encontrar com a minha amada discípula que está chorando, desolada, porque não está me encontrando. Jesus parou o céu para enxugar as lágrimas da sua filha. Jesus hoje para o universo para enxugar as suas lágrimas. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o seu sofrimento. E Ele para o universo só para ouvir o clamor de um filho em sofrimento. Jesus deixou Deus esperando para poder enxugar as lágrimas de Maria. Maria sai super feliz daquilo. Jesus fala: vá contar para os meus discípulos. E é como se ela dissesse: com certeza eu vou contar. E ela sai anunciando: eu vi o Senhor. E esse verbo vi, ela ainda está no tal do tempo perfeito. Parece que João amou usar esse tempo nesse relato. É como se ela dissesse, ela transmitisse essa mensagem de que tinha visto o Senhor. É como se ela ainda estivesse o vendo. Ela se impressionou de tal maneira com o encontro com Jesus, que ao anunciar para os discípulos, é como se ela tivesse, é como se eu ainda o visse aqui na minha frente, no meu lado, enquanto eu anuncio essas coisas. Maria teve um verdadeiro reencontro com Jesus. Sua vida foi completamente transformada ao ver como Cristo a priorizava. Cristo te prioriza hoje. Cristo para o universo, só para te ouvir. Você pode não se achar tão importante para outras pessoas. Você pode não se achar tão amada por outras pessoas. Você pode não se achar tão priorizado. Saiba, Cristo para o universo, só para estar do seu lado. Cristo está contigo hoje. Jesus
Ele é alguém que te cura. Ele é alguém que te perdoa. Ele é alguém que te prioriza. Jesus é alguém que te cura independente do que você está passando. Ele é alguém que te cura da sua pior enfermidade, do seu pior problema. Ele é aquele que nos sara de todas as feridas. Jesus é alguém que te perdoa. Não importa o quão longe você foi, não importa quão terrível o pecado que você cometeu, Cristo te perdoa da pior coisa que você possa imaginar que você fez. Cristo te perdoa até daquilo que você nem sabe que você errou. Cristo te oferece um perdão pleno pelo seu nome. Cristo te prioriza. E você tem o priorizado? O maior desejo de Cristo é te ver. O seu maior anseio é Ele poder logo voltar, só para te ver. E você? Qual é o seu maior desejo? Eu quero convidar a Glória nesse momento para cantar um louvor especial. E eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. E dissesse para Deus: Senhor, o meu maior desejo é te ver. O meu maior desejo é ver você. Assim como Maria Madalena se encontrou com Jesus, diga hoje para Deus: Senhor, o meu maior desejo é te ver. Enquanto você ouve essa música e quiser expressar para Deus esse grande desejo de o ver, eu queria que quando você sentisse essa vontade, esse anseio ardendo no seu coração, eu queria que você colocasse de pé no meio da música, para no final fazermos oração. Queria te ver no céu, imaginar você, ver a beleza de tua criação, ter vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Eu sei que o meu desejo é ver você, mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Queria te ver no céu, imaginar você, a beleza de tua criação, vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que
Mas o meu maior desejo é ter você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. A terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. É o seu maior desejo ver a Jesus? É o seu maior desejo o reencontrá-lo? É seu maior desejo poder viver para sempre com Ele? Eu sei que há muitas pessoas que você quer ver naquele dia. Existem pessoas que eu quero ver. Existem pessoas que eu tenho muita saudade de tê-los aqui comigo. Existem pessoas que eu sei que você tem saudade de ter com você. Mas há uma pessoa que eu quero ver acima de todos, que é Jesus. Jesus, Ele é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa história. Assim como os testemunhos que nós vimos durante essas noites, a nossa vida não seria nada sem Jesus. E Deus seja louvado pela sua decisão de querer vê-lo muito em breve. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, nós ficamos admirados com tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ficamos tão admirados por saber que o Senhor nos cura das piores enfermidades que possamos ter. O Senhor resolve os piores problemas que possamos ter. Ficamos impressionados por saber que o Senhor perdoa o nosso pior pecado, independente de qual seja. Pode ser um pecado que vencemos, pode ser um pecado que estamos tentando vencer. O Senhor perdoa ele desde já. Senhor, nós ficamos admirados com o Teu amor para conosco, a ponto de parar o universo só para estar ao nosso lado. Ficamos impressionados por o Senhor pedir para Deus só um instantezinho para poder enxugar as lágrimas de sua filha. Nós ficamos impressionados por o Senhor garantir que é capaz de parar o universo só para ouvir o nosso clamor. O Senhor disse que o Senhor seria capaz de fazer tudo isso de novo, só por amor a nós, só por amor de um de nós, e nós ficamos imensamente gratos por isso. Pedimos que o Teu grande amor continue nos alcançando e transformando a nossa vida. Pedimos que o Teu grande amor continue nos dando a sensação de cura, a sensação de perdão e o sentimento e a sensação de que somos constantemente priorizados pelo Senhor. Ficamos muito felizes durante essas noites aprendemos sobre cada uma das Suas vitórias. E nos traga amanhã de manhã, Senhor, às 8:45, para ouvirmos da Sua última e mais majestosa vitória que irá acontecer em breve pelo Teu nome. Senhor Deus, nos acompanhe agora em paz nos nossos lares e nos dê forças e tire diante de nós qualquer empecilho que nos impeça de vir amanhã de manhã para ouvirmos dessa gloriosa vitória. Em Teu nome nós te pedimos e oramos hoje.